Olá, meu caro irmão, minha cara irmã, tudo bem com você? Tudo bem com você? Passando aqui para desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, principalmente para falar uma coisa para vocês. Às vezes, alguma pessoa pode perceber alguma diferença litúrgica entre o texto que eu estou refletindo e às vezes o que está sendo passado na sua então comunidade, na sua paróquia. O que pode acontecer? Geralmente, por motivos litúrgicos da própria diocese, temos uma mudança de leitura, tá? Eu estava percebendo isso porque no aplicativo da liturgia diária da Canção Nova, ele está um pouco diferente da então leitura do nosso, do nosso folheto da nossa comunidade aqui. Então, todo mundo preste um pouquinho de atenção às vezes, que às vezes tem uma mudança litúrgica entre as comunidades, tá? Mas lembrando que sempre é segundo a então ordem que vem no nosso folheto aqui, tá? Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Olá, meus caros irmãos, minhas caras irmãs, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez, nós reunidos para então refletirmos a palavra de Deus. Hoje, Natal! Feliz Natal para você, minha irmã, meu irmão. Um feliz ano novo também, né? Não vamos esquecer disso. Mas principalmente um feliz Natal. Que o menino Jesus possa nascer no seu coração para que você possa viver um ano muito melhor, para que você tenha a humildade e que possa fazer a vontade de Deus, para que a vontade de Deus possa entrar na nossa vida e possamos seguir a vontade de Deus. Bom, Natal do Senhor, dia 25 de dezembro, muitas famílias reunidas, festividades, muita alegria. Bom, meus caros irmãos e irmãs, sem muita delonga, a esperança se encarnou. Jesus, nascido em Belém, nos anima e nos tornamos, a seu exemplo, anunciadores da paz, da bondade e da salvação de Deus. Reunimos-nos nesta liturgia para contemplar o agir benevolente do Pai em favor de toda a humanidade. Celebremos com gratidão a palavra que sustenta e ilumina todo o universo, bem como a nossa caminhada cristã. Muito bonito, não é? Bom, então, vou colocar então a leitura de hoje, né? Então, seguimos com a reflexão de hoje. Reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, hoje a primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículos 7 ao 10. Aqui então a gente lembra uma música logo no início dessa leitura. Como são belos os pés do mensageiro, que prega e anuncia a paz. Reina teu Deus, assim diz o mensageiro. Exultantes de alegria, alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém. O Senhor consolou seu povo e resgatou Jerusalém. O Senhor desnudou seu santo braço aos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem de nosso Deus. Então ali um contexto de
Anúncio do reino de Deus. Um Senhor benevolente. O Senhor consolou e resgatou o seu povo. Todos aqueles que vivem para o serviço de Deus, Deus consola e também salva. Todas as nações hão de ver a salvação que vem de nosso Deus. Todos os povos, todos hão de ser consolados e também resgatados pelo Senhor. Hão todos de terem a oportunidade de entrar no reino de Deus. É só viver a vida certa, tá? Bom, na nossa segunda leitura da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 ao 6. Falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. O esplendor da glória do Pai, a expressão de seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Ele sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. Todos os anjos devem adorá-lo. Bom, em um contexto, como a gente bem trabalhou ontem, dia 24, a gente trabalhava então ali um contexto de anunciação. Ali, no profeta, se falava então daquele que haria de vir. Há de vir. Na leitura do profeta Isaías, tá? Ou seja, a gente trabalhando os dois profetas Isaías. Só que o primeiro foi no capítulo 9 e hoje no capítulo 52, tá? Onde a gente trabalhava ali então a anunciação nos tempos antigos, ali na profecia que anunciava que de nascer um menino que haria de salvar o povo de Deus. Ali então um contexto que a gente percebe que Deus desde os tempos antigos conversa com o seu povo, tá? Demonstrando então momentos do seu esplendor de glória do Pai, a expressão de seu ser. Que ali então nos fala que Deus sustenta o mundo com o seu poder. E ali também nos diz, ali então aquele momento que percebemos que Jesus sentou à direita do Pai. Este momento é ali então, como dito, ele sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. Jesus senta à direita do Pai. E como dito, todos os anjos devem adorá-los. Não são só os anjos, mas todos devem adorar a Jesus. Jesus que se faz presente na Eucaristia. Jesus que se faz presente no milagre eucarístico. Devemos então adorar a Jesus. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Isso a gente reconhece aqui então no Evangelho de São João, capítulos 1, dos versículos 1 até o 5 e do 9 ao 14, tá? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra era Deus, ou seja, Deus, o Criador, aquele que sustenta o mundo. Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Nele estava a vida. Ali vai dizer nela, na palavra. E quem é a palavra? Deus. Que é a vida, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, Deus, o Espírito Santo, Jesus, a Santíssima Trindade é a luz aos homens, é a vida dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguirão dominá-la. Ou seja, Jesus em nenhum momento deixou-se cair como humanidade. Jesus nos ensina a lutar contra as maldades aciladas do maligno. E entendermos que, contando que estejamos na luz, podemos vencer as trevas.
Mas lembrando, temos que estar na luz para vencer as trevas. Ou seja, temos que estar com Deus para vencermos o maligno. Mas, porém, o mundo não quis conhecê-la. São inúmeros aqueles que, mesmo tendo a oportunidade, como vai dizer aqui, deu-lhes a capacidade de tornar-se filhos de Deus. Mas muitos não quiseram a salvação. Muitos escolheram viver o mundo e esquecer do reino de Deus. Muitos têm carro, às vezes tem muitos que estão ali dentro de algumas igrejas, pedem milhões e milhões, para quê? Para poderem viver. Para ali então comprarem carros de luxos, comprarem mansões, fazendas, e o povo, um povo que só se importa com dinheiro. E vocês sabem de quem eu falo. Eu não preciso ali então citar o nome, mas a gente entende aquele povo que prefere mais o dinheiro. Estão ali com uma roupona, meu Deus do céu. Parece até que são filha do presidente, alguma coisa assim, né? As pessoas chegam lá, a gente até não se aproxima muito, né? Porque a pessoa ali quase que tá parecendo, vocês sabem, né? E a gente sabe que eles não conhecem verdadeiramente a Deus. Eles não conhecem então a palavra que se fez carne e habitou em nós. Quem é a palavra? Deus. Muitos não acreditam que Jesus é Deus. Mas quem que é a pessoa que se fez carne e habitou entre nós? Jesus. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus, que também é Deus. Deus que se fez homem. Entendemos isso? Que é cheio de graça e de verdade. Jesus se faz carne no passado e hoje na Eucaristia. E basta nós crer, basta nós conhecer Jesus Eucarístico. Uma imagem bem bonita aqui, ó, bem feita, tá? Aqui, ó. Viu? Entendes? 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 Ou seja, um contexto de conhecer. Um contexto de entendermos que Deus a todo momento está falando conosco por meio da Eucaristia. O menino Jesus que vem nascer para a nossa salvação também é contexto de um menino Jesus que é a luz do mundo. É aquele que vem para nos salvar, vem para nos iluminar, para que possamos então vencer as ciladas do maligno. É aquele menino Jesus que se fez carne, ó Deus que se fez carne para a nossa salvação. Ele habitou-se entre nós, ele se fez como nós, exceto no pecado. Isso me lembra um contexto que muitos falam, mas todos pecaram. Todos é muita gente. Todos, ou seja, não há exceção. Mas daí você entende um contexto muito interessante, porque Jesus é uma exceção. Ele se fez carne como nós, exceto no pecado. Então a pessoa tem que compreender que quando você diz que todos pecaram, ainda de qualquer maneira há exceção. Jesus é a exceção. Porque se você fala que todos pecaram, uma criança recém-nascida pecou. Se todos pecaram, até o próprio Deus pecou. A gente tem que entender e compreender um contexto para aqueles principalmente que não entendem a palavra de Deus, dizem entender, que dizem que todos pecaram. Sai falando, apontando a dedo, assim, ó, do mesmo jeito que eu estou fazendo. Porque eu me expresso com isso, sabe? E um compreender que Deus se fez carne, semelhante a nós,
exceto no pecado. E para isso teve que vir Maria Santíssima Virgem. Quando ela dizia, então, alguns evangelhos, eu não conheço homem algum, neste contexto ela trabalhava, então, que ela não tinha relações com homem algum. Não tinha a ação conjugal que um casal tem. A relação conjugal que todos hoje têm. A chamada lua de mel, né? Onde eles vão para a cama e... Entende? Num contexto a gente entender muitas coisas. Que para o nascimento de Jesus teve uma preparação desde os tempos antigos, como fala. Deus falava com os nossos pais pelos profetas. O menino Jesus que vem nascer, que é um menino Deus. Jesus é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Que veio igual, semelhante a nós, exceto no pecado. A gente compreende, como diz uma santa oração, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, a Mãe Auxiliadora. Uma auxiliadora que nos ajuda a aproximar de Jesus. Ela é uma flecha que nos aponta para Jesus. Não podemos pensar no Natal só de Jesus, porque para Jesus vir ao mundo semelhante a nós, ele teve que nascer de uma pessoa humana, que é Maria Santíssima, a Virgem Santíssima. Quer dizer que ela está acima de Jesus? Não. Não entenda. Não entenda errado. Jesus está acima de todo nome. Jesus está com Deus. Se a gente fosse ali então fazer uma questão hierárquica, lá nas alturas, nos mais altos céus, está Deus. Depois desce um pouquinho, bem pouquinho, está Jesus. E bem pouquinho também está o Espírito Santo. Eles pode-se dizer que está tudo na mesma altura, porque é tudo Deus. É a Santíssima Trindade. Um Deus uno e trino. Um mesmo Deus que se faz três. Trino. Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Deus Filho, Salvador dos homens. E o Espírito Santo, que também é Deus. É aquele que nos une e nos santifica. Entendes? Este é um contexto da gente compreender o maravilhoso Natal. Deus lá nos mais altos dos céus. E paz na terra aos homens por eles amados. Mas para isso, para que possamos compreender o verdadeiro significado de um tão Natal, precisamos compreender todo o contexto. Por isso que trabalhamos em 3 anos litúrgicos um ciclo que nos lembra a coroa do Advento. Ciclo. Um tempo de preparação para o então Natal. A gente passou junto aqui 4 domingos do Advento. Preparação. Cada leitura um contexto para se então compreender, para se preparar para o Natal. E hoje aqui estamos nós. Estamos preparados? Não sei. Mas vamos lutar para estar. Vamos precisar de muita oração, compreender todo o contexto ali, histórico, bíblico. O sagrado ali a gente não entende. Não entende. Porque só Deus sabe. Só Deus. A gente não sabe por que Deus ali então se fez carne, como fala ali, a palavra se fez carne. E quem era a palavra? Deus. Se fez carne e habitou entre nós. Deus poderia de muitos outros contextos habitar entre nós, mas ele se fez carne. O amor dele é tão grande que a gente não consegue nem explicar, mas a gente consegue compreender com a Santa Igreja um contexto histórico e um contexto bíblico. Compreender da nossa então tradição maravilhosa o nascimento. Entender também que a data 25 de dezembro é então uma
enorme sessão de estudo realizada pela Santa Igreja, aonde com uma ligação do calendário ali então judaico, do calendário ali no momento ali daquela época de Jesus, né? Romano, vamos dizer assim, e ali por diante, naquele contexto calendário, um calendário diferente do nosso, batendo aquele calendário com o nosso calendário atual, utilizado então, né? A gente faz ali uma ligação com a concepção, um contexto de um ciclo de vida, né? Onde o menino Jesus foi concebido ali em um contexto histórico caracterizado ali entre março por ali, se eu não estou me enganado. E batendo-se assim, então, aproximadamente 9 meses ali, em um contexto de estudo litúrgico da Santa Igreja, compreende-se então que aproximadamente o menino Jesus nasce no dia 25 de dezembro. Muitas pessoas acabam ligando por causa que existe em uma outra religião um contexto de adoração de um Deus Sol. Mas então por que principalmente a igreja celebra neste dia? Para simbolizar que o verdadeiro Deus venceu as falsificações, né? Vamos dizer assim, né? Para a gente não alongar muito. Mas compreender que o menino Deus vem para salvar-nos e vencer, acabar com as falsificações que existiam no mundo. E vem mais um dia, não sabemos quando, só o Pai sabe, não compreendemos, para nos salvar e acabar com todas essas falsificações, esses falsos deuses. Mas vale também a nós compreender o que é um santo, o que é uma santa. Deus nos diz, sede santos como vosso Pai é. Sede santos como eu sou santo. Deus é santo, nós também devemos ser santos. E santos na Igreja Católica, o que são? São aqueles que estavam mais próximos de Deus. Estavam em um grau de graça maior. Compreendendo isso e muitas outras coisas que trabalhamos durante de um ano inteiro para então culminar ali então no Natal, o nascimento do Salvador. Somos preparados um ano antes para então no início de podermos estar em um ano mais santo. Pode ali então um contexto onde no ano litúrgico da igreja é o início. Mas para muitos é o final. Por que isso? Porque é um ciclo. Ou seja, a pessoa ali está praticamente no fim de um ciclo, iniciando outro. O menino Jesus vem ali para então preparação daquele ciclo que já foi e para então virar um novo ciclo. Para então melhor ciclo. Um ciclo mais evoluído. Um ciclo melhor. Entendes? O nascimento no início do ano litúrgico nos convida a se preparar melhor para um novo ano. Um ano litúrgico e também um ano, vamos dizer assim, humano. Entende? Um ano humano. Do calendário normal. Compreendam isso. Então é isso e muitos outros fatores, como eu disse, são um contexto para nos prepararmos para o Natal. Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Muito obrigado, meus caros irmãos e irmãs. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha e até a próxima. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.